Então, vamos ver o simple present ou presente simples, para a gente repassar aquilo que a gente já viu na aula, mas a gente vai relembrar aqui, né? Para que toda vez que vocês tiverem uma dúvida, não lembrarem de alguma coisa que eu falei na aula, vem aqui dar uma olhada no vídeo, até para responder as atividades, vai ficar melhor, tá bom? Então, o simple present, ele é equivalente ao presente do indicativo do português. Então, o presente do indicativo é aquele eu amo, eu vendo, eu falo, eu como. Então, é o presente que a gente chama de simples em inglês e é do indicativo em português. Então, é esse o tempo que a gente vai trabalhar aqui agora. Por que esses tempos são equivalentes em português e em inglês? Por que eles são equivalentes? Porque eles se referem à rotina, a hábitos, né? Coisas que você faz. Eu estudo pela manhã. Então, é uma rotina que você tem. Então, você usa esse tempo. Eu estudo. Você não diz eu estudei, estudava. Nesse caso desse tempo, é assim que você... ele é o único que vai servir para falar de sua rotina atual, de seus hábitos atuais, é de atualidade, tá? Não serve para falar de passado, que aí já é outro tempo, outra coisa, tá? Bom, e outra coisa também que entra nesse tempo são verdades absolutas. O que são verdades absolutas? Aquelas coisas que com o passar do tempo não mudam, ela sempre vai ser a mesma coisa. Como, por exemplo, o sol nasce a leste, né? Ao leste. Então, o que é que acontece? Vai mudar isso? Não, o sol vai sempre nascer ali. Então, qualquer época da vida que você for falar onde o sol nasce, você vai usar esse tempo. O sol nasce, né? O sol nasce todo dia, se põe todo dia. Isso vai ser sempre presente. Porque o sol não nascia e agora não nasce mais. Então, isso que a gente chama de verdades absolutas. A Terra gira em torno do Sol, isso é uma verdade absoluta. E por aí vai. Então, acho que já deve entender o conceito, né? Para que serve esse tempo verbal. E vamos lembrar que a gente vai ver o simple present relacionando ele a tempos, ou melhor, a verbos diferenciados. Por que diferenciados? Porque a gente está acostumado com falar sempre primeiro do verbo to be. E aquela forma que a gente conjuga o verbo to be, am, is, are, aquela forminha tá no simple present. Só que é o simple present do verbo to be. Ele é um verbo diferenciado, por isso que a gente estuda ele separado dos outros verbos. Então, a forma dele ser conjugado muda o nome dele. Muda a forma de escrever ele. Porque o nome dele é to be, e quando você conjuga, ele vira am, ele vira are, ele vira is. É diferente dos verbos demais, né? Dos outros verbos que a gente vai ver aqui. Que eles não mudam. Então, por exemplo, o verbo beber, né? Em inglês, que é to drink. To drink vai continuar sendo drink. I drink, you drink, we drink. Vai continuar. Então o to be muda, mas os outros não mudam a forma dele para que você possa reconhecê-lo. Por isso que às vezes os alunos se atrapalham um pouquinho no to be, porque ele muda a forma totalmente, né? E agora a gente vai ver justamente essa comparação. Agora, por que eu coloquei aqui português, inglês e coloquei esses pronomes pessoais? Pronomes pessoais não foi outro assunto para outra aula? Foi. Mas a gente está falando agora de conjugar verbo. E você, para conjugar o verbo, você precisa ter as pessoas do discurso. Você precisa saber de quem, com quem que você está combinando o verbo ali, para você conjugar ele certinho. Conjugar. O que é conjugar, gente? Que a gente fala assim, a prova de português bota lá, conjugue o verbo tal. Aí você fica, ai meu Deus, negócio de conjugar, não tem nada disso. Conjugar é você combinar, né? Quando você tem, por exemplo, um móvel conjugado, são normalmente 2 móveis em um só. Hoje em dia tem mesinhas, né, de escrivaninha,
que tem uma estantezinha conjugada junto, né? Vem juntinho, é colada, é a mesma peça. Berço, tem berço que vem com a cômoda colada no berço. Você não pode tirar a cômoda e botar em outro lugar, porque é um conjugado, é um móvel conjugado. Então, quando você conjuga, você faz isso. Você faz dois elementos, que isso se reflete nas palavras, né? Dois elementos combinarem para dar de uma maneira harmônica, né? Para dar um sentido, para dar uma utilidade. E aí a gente precisa ter os pronomes pessoais. Sim, precisa. Principalmente no nosso português. Por quê? Porque é o que vai determinar como vai ficar essa conjugação verbal. Então, vou pegar aqui para dar um exemplo para vocês como a gente faz a conjugação dos verbos em inglês, ou melhor, em português. Eu vou usar o verbo, eu já ia colocar em inglês. Vamos botar o bonitinho do verbo amar, tá? O verbo amar. Aí eu vou conjugar esse verbo no presente do indicativo português. Então, primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Eu amar? Não, eu amo. Tu amas. Apesar que a gente não usa muito o tu, né? Quando a gente usa, normalmente a gente bota o verbo, não conjuga ele da forma correta, né? Fala muito tu vai. Mas aqui a gente está estudando a língua normativa, né? A língua culta. Então, a gente tem que dar a regra certa, tá bom? Então, eu tenho que trabalhar aqui com tu e não com você ou vocês. Ele ama. Nós amamos. Estão repetindo aí comigo, né? Vós amais. E eles amam. Agora, percebam o seguinte. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho em português, eu tenho 3 pessoas do discurso, 3 pessoas que são do singular, 3 pessoas que são do plural. Total 6, né? Ó. Então, eu tenho uma pessoa, ó, eu, a terminação é uma. Tu, a terminação é outra. Ele, a terminação é outra. Nós, mais uma. Vós, outra. Eles, outra. Ou seja, para você conjugar o verbo em português, no presente do indicativo, normalmente, a maioria dos verbos vai acontecer isso. Você tem 6 pessoas e o verbo altera 6 vezes. É muita alteração, é muita mudança, é muita coisa. Então, por isso que a gente fica ali encrencando com a língua portuguesa, né? Com conjugação verbal. Não quero, que negócio chato. Porque dá trabalho. Dá trabalho conjugar o verbo em português. Agora, essa mudança toda que tem em português faz com que exista uma característica na nossa língua que é nem sempre a gente precisa colocar o sujeito, porque o verbo já está dizendo pra gente quem é o sujeito. Como assim, Pro? Como assim? Aqui. Tem eu amo. Então, se eu digo eu amo você, você entende, né? Entende. Quem é que te ama, né? Você entende. E se eu chegar assim, fazer um cartão e botar só isso aqui? Amo você. Você vai saber quem é que ama você? Sabe. Sou eu. Por que você sabe? Porque o verbo está conjugado aqui. Eu está amo. Aí você já sabe quem é a pessoa. Seria diferente se você botasse aqui, ama você. Aí você fica, quem que me ama? Quem é? É alguma pessoa. Agora, quem é? Você não ia saber. Então, é isso que a gente chama de complicado, né? De trabalhoso. Na conjugação de verbos em português, nos ajuda nesse ponto de nem sempre precisar explicitar, mostrar quem é o sujeito. Agora, bora ver se em inglês é assim? Como é que conjuga verbo em inglês? Ó, gente, ó. Ó. Facinho.
Não é facinho pra mim que sou pró, não. É facinho, presta atenção como é. Presta atenção. Primeiro eu tenho as pessoas do discurso. Certo? Já botei aqui. Eu, você, ele ou ela para objeto animal. Nós, vocês, eles. Então aqui, teoricamente, temos 8 pronomes pessoais. Teoricamente, por quê? Porque you se repete, né? You é o mesmo, então são 7, na verdade. Como é que eu vou conjugar verbo em inglês? Ó, uma coisa que a gente viu aqui, quando a gente fez em português, é que a gente muda a terminação do verbo em português para poder fazer a conjugação. Para botar ele combinandinho com o sujeito, a gente tem que fazer a modificação no final do verbo. Aí a gente sempre vai tirar ele do infinitivo, que é essa forma que é o nome do verbo. Amar, comer, vender, né? A gente vai tirar essa terminação em R e aí a gente vai mudar a finalização do verbo. O final. Em inglês não é assim, não. Eu vou botar um verbo aqui, o mesmo que eu coloquei, que eu usei aqui em português. To love. Você está em falso enquadro. Caia não, viu, bonito? To love. E aí eu tô vendo o verbo sem conjugar. Como assim? Como eu sei que ele tá sem conjugar? Por causa desse to aqui, ó. Então, como é que você conjuga verbo em inglês? Atenção! Você tira esse to aqui, ó. Ó, some com ele, dá um fim nele, joga fora. E aí aquilo ali que sobrou é o verbo conjugado. É o verbo conjugado, ó. Sobrou love, eu tinha amar. Agora eu tenho o verbo aqui conjugado com quem? Com quem vier aí pela frente. Ó, I love you, love he, love she, love it. Meu cachorro, né? Love quem? Love eu. We love you, love e they love. Pronto. Viu aí? Falei que era fácil? Pronto. Conjugou o verbo no presente simples, no simple present em inglês. Você só fez tirar o to. Quando você tira o to, o verbo está conjugado. Aí vem aquela diferença com o português. Em inglês você não pode suprimir o sujeito. Você não pode tirar o sujeito. Porque senão, como é que você vai saber quem é que está falando? Entendeu? Vamos ver da prática? Aqui, ó. Tem I love. Então, aqui tem eu amo. Aqui tem they love. Tem eles amam. Não é exatamente a mesma palavra, pró. É exatamente a mesma palavra. Por isso que você precisa ter o sujeito aqui na frente. Porque como é que você vai saber se é amo, se é ama, se amamos, se amam? Como é que você vai saber? Tem que ter a pessoa aqui na frente. Então, em inglês não aceita não ter sujeito antes do verbo. As frases não aceitam isso. E aí, a menos que seja uma linguagem poética, que se existe a licença poética em todas as línguas, e também se for modo imperativo. Mas aí é outra coisa, é outro assunto, outra história, tá? Nos modos, nas conjugações normais, é dessa forma que se faz. Tá bom? Facinho, hein? Mas não é só isso não. Tem coisa aí, velho. Tem coisa aí, não é tão assim não, viu? Bora ver aqui. A gente vai lembrar que nessas pessoas aqui do discurso, nós temos primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e temos a terceira pessoa do singular, que é ele ou ela em português e he, she, it em inglês. Então, nesse caso, quando o meu sujeito for ele ou ela em inglês,
Aí, o que é que eu vou ter que fazer? Ah, bem que eu achei que esse negócio tava bom demais, professora. É, tava bom demais. Aí, você tem que acrescentar um S, ó. Só nesses 3. E para que esse S, se é terceira pessoa do singular? E esse S não é plural, Pro? Não! Quando eu tô falando de conjugação verbal, não tô falando de plural, aí não é plural. Aí é algo que é da estrutura da língua inglesa culta. Então eu tenho que ensinar sim, mesmo que não se use tanto mais, mesmo que na língua falada do dia a dia as pessoas não apliquem direito mais essa regra, assim como em português tem um monte de regra que não se usa mais, não se usa na língua falada, né, no coloquial, mas na língua do dia a dia, mas eu preciso ensinar isso para vocês, né? E aí, se você for pensar, ainda rola uma vantagem, né? A gente ainda tá na vantagem, porque em português tem 6 pronomes, 6 pessoas e o verbo muda 6 vezes. Em inglês, nós temos 8 pessoas, 7. E o verbo só vai mudar uma vez, só com he, she, it, só com eles. Porque com love aqui não é mudança, você tirou to, você não mudou nada, ele continua sendo love. Mas aí, no he, she, it, você teve que acrescentar um S. E como eu falei, né? Esse assunto é complexo, então ele vai gerar algumas aulinhas. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como é que a gente procede aqui. Quando o sujeito é terceira pessoa do singular, se é só S que a gente coloca, ou tem alguma outra variação, ou tem algo mais aí. Então, se liga, tá? Um beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo.